pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando as publicações e que elas estejam sendo relevantes para aplicação em sala de aula. Hoje eu trouxe para apresentar para vocês a obra de uma autora chamada Esmeralda Ribeiro. A Esmeralda Ribeiro é uma das responsáveis pela fundação do Quilomboje. O Quilomboje publica anualmente os Cadernos Negros. Atualmente eles estão no número 40. Um ano eles publicam poesia e no outro ano eles publicam contos. E é uma fonte rica de conhecimento, porque eles divulgam novos autores e autores que estão aí há algum tempo já publicando. Então é uma obra que eu recomendo muito e é interessante para trabalhar em sala de aula. A obra que eu trouxe para apresentar para vocês hoje é essa daqui. Ela é escrita pela Esmeralda Ribeiro e ilustrada por Edmilson Quirino dos Reis, que é um artista plástico negro. Então a capa é muito linda e já dá uma boa discussão com os alunos. Então nós temos um menino negro que está refletindo sobre o mundo, sobre a origem dele, porque nós podemos observar aqui que nesse mundo tem dois continentes. Então nós observamos a América Latina e a África, que são continentes estreitamente ligados. Então essa é a ilustração inicial. Então apresenta crianças negras com diferentes penteados. Isso eu já achei muito interessante para trabalhar com os alunos e mostrar essa diversidade. Nós somos negros, mas existe uma imensa diversidade entre nós e todas essas diversidades devem ser valorizadas. Esse livro começa com a narração do Abayomi. O Abayomi está na escola e a escola recebe a visita de um griot, que é um sábio, um contador de histórias. E é um momento muito feliz na vida do Abayomi, porque ele descobre a origem do seu nome, que é um nome de origem iorubá, e significa aquele que nasceu para trazer alegria. Então esse griot é esse homem aqui que está tocando um instrumento que é chamado de corá. E ele pede que as crianças prestem muita atenção na história que ele vai contar. E o Abayomi se identifica completamente com essa história, porque ele fala sobre o povo iorubá. Então ele presta atenção, esse griot, esse sábio, ele conta a importância do nascimento de uma criança para uma comunidade. Então ele mostra que é um símbolo de alegria, de prosperidade para essa comunidade. E ele fala sobre como essa criança é recebida. E uma informação importante também que ele traz é sobre o continente africano. Muitas vezes as pessoas falam a África como se fosse um país, mas a África é um continente que atualmente tem 54 países. Então, de diferentes culturas, de diversas etnias. Por isso que se fala em África e não na África, porque são 54 países. E ao longo dessa história, o Abayomi vai se identificando, porque o griot conta como essa criança é recebida. E uma criança é recebida por toda a comunidade, não só pelos pais. Após a escolha do nome da criança pelos pais, é feita uma festividade. Então o ancião, que é o homem mais velho, ele é responsável pelo ritual, pela recebida dessa criança pela comunidade. Esse ritual é para a criança receber o seu nome. No caso dos meninos, é feito um dia após o nascimento. Nas meninas é feito no 7º dia após o nascimento. E no caso dos gêmeos, independentemente de ser masculino ou feminino, é feito no 8º dia. E é muito interessante porque vai mostrando a importância dessa criança para a comunidade, como ela representa algo positivo. E a criança é a primeira que ouve o seu nome. Então esse ancião, durante o ritual, ele fala o nome da criança ao pé do seu ouvido, depois que esse nome é anunciado para toda a comunidade. E durante o ritual, alguns elementos são utilizados. Então, por exemplo, água, mel, pimenta, sal, que são elementos que têm um símbolo, um significado específico, que indicam que aquela criança vai ter doçura na vida, que ela vai saber lidar com as adversidades. E após a comunidade receber o nome dessa criança, começa a festividade, os pais recebem presentes, então a criança é muito bem recebida. E o Abayomi ficou muito feliz conhecendo essa história, e essa ilustração eu achei riquíssima, porque ela mostra isso, a importância. Então a criança já nasce sendo muito importante nessa comunidade, porque todos creem que ela vai ter um futuro brilhante e vai contribuir para dar continuidade a essa comunidade. E esse livro é curto, gente, são 4 páginas que contam essa história.
Após isso, ela apresenta algumas curiosidades. Cada uma das curiosidades que ela apresenta dá para discutir uma aula inteira. Então ela fala sobre alguns animais, ela fala que uma pesquisa de 2004 mostrou que a Nigéria é o país mais feliz do mundo. É um dado interessante porque muitas vezes se pensa, quando se remete ao continente africano, na pobreza, na tristeza, na dificuldade dessas pessoas. Mas não, em 2004... a Nigéria foi apontada como o país mais feliz do mundo. Então esse é um dado muito importante que ressignifica a importância desse país, desse continente. E aqui também, nessa página, ela traz o significado de alguns nomes de origem iorubá. Então, por exemplo, Femi, que é um nome que eu já ouvi, significa ame-me. Ifé significa amor. Odara, que é o nome que a gente encontra até com certa frequência, significa especial, bela. Akins, eu lembrei do poeta Akins Quintê. Akins significa bravo garoto. Então tem diversos nomes aqui de origem urubá. E essa menina aqui, feliz, né, sobre o continente. E no final, na página 16, é muito interessante porque ela traz algumas perguntas que podem ser discutidas em sala de aula que as crianças da escola fizeram para esse griot, para esse sábio. Uma das perguntas é: eu, como negro, queria saber se todos os negros se sentem inferiores ao branco. Eu não me sinto. E nesse momento é interessante que ela mostra que a inferioridade do povo negro foi construída pela branquitude. E ela mostra a importância de discutir sobre isso, sobre a questão da autoestima da população negra e valorizar todas as crianças, independentemente da raça, para que elas se sintam pertencentes. Uma outra pergunta é: o que a gente deve fazer para acabar com a discriminação de raça? Então nós sabemos que o preconceito ele é passado de geração a geração, nós precisamos começar a questionar, a incomodar. O trecho que ela destaca é muito importante a pessoa conhecer a si mesma, descobrir sua verdadeira identidade, quem ela é, aprender a gostar de si, desenvolvendo o sentimento de aceitação de si e das outras pessoas exatamente como são. Ela também mostra a questão da escravização. Então uma pergunta que é feita: por que os negros foram escravizados? Então muitas vezes se passa a ideia de que eles aceitaram passivamente a escravidão, mas não, eles lutaram ferrenhamente contra a escravidão. O exemplo disso são os quilombos. E ela fala sobre o cabelo crespo. Então, como se uma das crianças perguntasse por que algumas pessoas têm cabelo crespo. E o cabelo crespo, ela mostra que foi uma proteção. Então, em um ambiente muito quente, era importante ter esse tipo de cabelo como uma proteção natural. É que nem a pele. Por que que a nossa pele é mais escura? Porque um continente que tem áreas extremamente quentes é uma proteção você ter a pele escura. Questão de sobrevivência. E aqui ela traz uma outra ilustração linda ali, do Edmilson Quirino. E Você Sabia. Nesse Você Sabia também ela fala, por exemplo, que a Chica da Silva, escrava que foi libertada, era uma mulher bonita, inteligente, sabia escrever em uma época que a maioria das mulheres não sabia. Que o Quilombo dos Palmares teve mais de 200 mil habitantes, durou mais de 100 anos. Que um dos líderes da revolta da Chibata foi o almirante negro João Cândido. Fala sobre o poeta Solano Trindade, que fundou o Teatro Popular Solano Trindade no Embu das Artes, que o samba e a capoeira, que hoje são patrimônios da humanidade, foram considerados uma prática ilegal. E, no final, ela traz um teste de seus conhecimentos, que é maravilhoso. Então, por exemplo, a primeira pergunta é: zumbi é A, o morto que anda; B, o morto que canta; ou C, o nome do líder do Quilombo dos Palmares. E traz essa ilustração aqui linda para fechar. E aqui no final tem informação sobre ela e sobre o Edmilson Quirino. Pessoal, é isso. Eu amei o livro. É um livro curto, que tem muita sabedoria, que tem muito conhecimento. Eu espero que seja muito produtivo para trabalhar na sala de aula. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido e até a próxima.